Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais um final de tarde encantado a partir da Roma Negra, Salvador, maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil, solo Tupinambá. Falando desesperadamente em português para você, você já sabe, você, se quiser apoiar o nosso canal, não, você quer apoiar o nosso canal, você faz tudo aquilo que você já sabe que tem que ser feito, mas que ainda precisa se tornar um hábito pelos internautas todos. Você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, aquela parada toda que você já sabe. É muito importante o seu apoio, porque como vocês sabem, aquele que é conhecido como Projac dos podcasts baianos precisa do seu apoio, porque a gente não recebe dinheiro da União, a gente não recebe dinheiro do governo do estado e a gente não recebe dinheiro da prefeitura. Então a gente só conta com o apoio dos nossos patrocinadores e também o apoio de cada um de vocês. Então senta o dedo nesse like aí e fortaleça, porque se você fizer isso, você não vai apoiar somente o BaiaCast, você também, de resto e vela, como se diz em bom futebol, você vai apoiar o corre dessas pessoas que passam pelo BaiaCast, emprestam um pouco do seu tempo, da sua expertise, da sua graça, por que não dizer, para fazer das nossas tardes e começos de noite muito mais inteligentes, muito mais agradáveis. Então, é nessa levada da nossa cultura que a gente vai. Na direção técnica, nosso jovem Walterson Cabeça. Pronto, estava a postos mesmo, respondeu e tá no volume bom, hoje não tá alto não. Muito massa. Também o nosso Jorge Billy, nosso diretor-geral, que está no andar de cima, no Nirvana, aqui das nababescas instalações aqui do Projac, dos podcasts baianos. Um salve para o grande Jorge Billy, nosso diretor-geral. Suane Gomes, que está também em terras potiguares, deve estar acompanhando pela internet. Obrigado, Suane, na produção. Moari também e Grace Zago. A gente agradece a toda essa rapaziada que forma a equipe do BaiaCast. Lógico, não esquecendo a menção honrosa a Pedro Valente também, que faz aqui o co-host comigo, eu co-host dele, ele me co-hosteando também, a gente se co-hosteando mutuamente, integra aqui essa equipe. Pedro vai fazer o segundo tempo do programa hoje nós temos 2 programas, esse que começa agora às 17 horas, mas a gente vai ter também mais um episódio às 20 horas, e Pedro Valente vai estar à frente do programa. Então, Pedro Valente, muito obrigado por você existir. Sem clichê, é verdade mesmo, é verdade esse bilhete. Muito obrigado por você existir. O BaiaCast está mais feliz com a sua presença aqui, com a sua chegada. Feitas essas observações iniciais, né, Cabas? Acho que a gente pode começar a atacar a nossa pauta dessa tarde, que é fantástica. A gente já começou, na verdade, um podcast aqui em off. Eu tenho 2 convidados especiais aqui, que são pessoas muito jovens, mas que já têm bastante farinha no saco. E eles vieram aqui para falar de um espetáculo fantástico que já foi indicado ao Prêmio Braskem no ano passado. Já esteve pelos palcos aqui, não só da Bahia, mas está retornando agora. E eles tiveram um tempinho da agenda deles, assim, aquele corre, para poder vir aqui falar um pouco mais sobre esse espetáculo, que é fantástico, que nos dá a oportunidade também, né? Da gente falar sobre vários temas que estão acontecendo à nossa volta. Tem muita coisa acontecendo no mundo nesse momento. E a gente está aqui sinalizando o máximo que a gente pode numa atitude de buscar o diálogo com a nossa sociedade, que afinal de contas é super complexa, num momento difícil, mas a gente quer realmente colocar em pauta questões do ser, questões importantes para a gente como sociedade. E é por isso que esses 2 jovens estão aqui para falar do espetáculo Saudade João. Começar primeiro as damas, viu? Vamos chamar de antigo aí nisso, mas isso aí eu não abro mão não e acabou. Bruna Rocha, cantora e advogada, mestre em família na Sociedade Contemporânea pela UCSAL. Rapaz, essa UCSAL nos dá surpresa, hein? A gente vai conversar com ela. Boa tarde, Bruna. Ô, Serginho, boa tarde. É massa estar aqui na sua frente. Não é porque eu estou na sua frente, não. Mas é porque você realmente marcou nossa história, assim. A minha de Juan. Porque eu nasci em Cachoeira, né? Eu sou de Muritiba. Então o reggae lá é forte pra caramba. E a gente, principalmente no ensino médio lá, na Escola São Luís, a gente ouvia muito Adão Negro. Então tá aqui, ainda mais uma época que a gente tá formando um pensamento crítico, que é ali na adolescência. Então o Adão com as músicas, né? Com aquelas letras marcantes. Então é uma honra mesmo estar aqui hoje na sua presença. Tô muito curioso para saber tudo que você queira dizer pra gente, porque com tantas expertises, né? Cantora, atriz, já advogada. Quero saber tudo que você quiser me contar. E também esse que é Vezeiro, completando a dupla. Vezeiro porque ele esteve aqui recentemente e é um cara também que, apesar de jovem, também já tem bastante farinha no saco. E é um cara que, assim, foi um bate-papo fantástico aqui, passou super rápido. Ele tá de volta para falar sobre esse espetáculo que tá aí, mais uma vez, né, emocionando as pessoas. Eu já estive no espetáculo também, fui homenageado pelo espetáculo também, e a gente fica muito feliz de ver coisa de qualidade acontecendo na arte da Bahia. O Teatro da Bahia, já sabe, né, velho? Os caras de patá tem que ser bom, porque essa tradição é muito forte, a gente tem muita gente boa.
E eu vou bater um papo também com esse que já é vezeiro, Juan Passos também. Salve, salve, Serginho, que satisfação, muito obrigado. A Bruna já iniciou aí falando, né, isso mesmo, só que a Bruna foi injusta, entregou a idade aí, falou que a gente é fã de você desde criança, aí parece que o Serginho ensino médio. Tem quantos anos? Mas fica tranquila, Bruna, sabe por quê? Eu tô tão feliz com essa condição de griot, tô gostando. Assim, o senhor... Mas assim, é uma satisfação imensa estar aqui, trocar esse papo com você. Eu já falei, né, da última vez, você é um cara que é muito bom falar sobre cultura, sobre movimento. A gente bebe muito dessa fonte aí do que você já vivenciou, né? Porque nós artistas somos isso, né? A gente aprende muito com quem já viveu aí, porque vocês viveram muito na época da tora, descobrindo as coisas naturalmente, como se fala, né? Porque não tinha internet, não tinha essas coisas. E hoje em dia é muito bom falar isso com você e aprender mesmo, batendo esse papo sobre cultura, sobre arte, sobre fazer coisas na Bahia e no Brasil, né? Então é isso. Vamos falar hoje muito sobre saudade de João, falar o que mais aparecer aqui, porque a gente é isso. Joga de lá que a gente joga de cá. Vamos nessa. Também já dando um salve aqui pra rapaziada, Dundum, salve, salve, os melhores. Volta, por favor, Cabas. A interação já chegou. Lilian Paula, beijo, Cabito. Aí, falando de Minas, nossa mineira mor. Obrigado, Lilian. De um supercast à tarde, me senti traído. Mas é isso mesmo, porque hoje tem 2 edições, daqui a pouquinho tem Pedro Valente vai comandar o 2º episódio. Banda Amassada Oficial, grande Serginho, que dia o Adão vai tocar de novo no Pelourinho. Opa, muito obrigado, meu irmão. Estamos aí, né? Railton do Carmo, Bonfim, top. Obrigado, Railton. Vamos lá. Trufas Carvalho, adoro vocês. Tá chegando aí, a interação já chegou forte aí com a rapaziada. Vamos lá, Bruna e Juan. Saudade, João. Vamos falar um pouco desse espetáculo lindo aí que eu tive a oportunidade de conhecer. Como é que tá? Rapaz... De vento em popa agora novamente. Tá indo, voltamos com a temporada aí agora no Teatro do Módulo, aos domingos de julho, então fizemos já 2 apresentações, 200 pessoas em cada domingo aí até agora, então, temos mais 2 domingos, dia 21 de julho e 28 de julho, sempre às 11 horas, que é aquele horário bom do infantil ali, você assiste com a família, depois já vai almoçar, né? E provavelmente será a nossa última temporada aberta ao público, né? A gente pode fazer uma apresentação esporádica ali de projeto escola, de contratações assim que podem ocorrer, mas aberto ao público, com a gente produzindo, a gente dando esse corte, divulgação de tudo. Acredito que seja a última, porque você sabe muito bem, Serginho, o quão difícil é produzir, né, essas coisas. Então, aí a gente já levou mais de 7.000 pessoas ao teatro nesse período. Estamos há 2 anos em cartaz, comemorando agora em julho, então é muito difícil estar tanto tempo com um espetáculo em cartaz, sem qualquer apoio financeiro, privado ou público. Então, é o corre que a gente está dando, é o último corre, então quem quiser, essa é a chance de assistir a gente e, ao mesmo tempo, muito feliz de completar 2 anos em cartaz, algo tão raro no Teatro Baiano atualmente, porque a gente vive um cenário que antes os espetáculos ficavam 8 anos em cartaz, 10 anos em cartaz, hoje em dia fazem 6 apresentações e acabou, né? Não tem mais uma continuidade. E a gente já fez 53 apresentações em 2 anos. Sim. Né? E é bom a gente estar aqui assim num podcast com essa audiência, porque muitas pessoas veem assim, Saudades de João, espetáculo infanto-juvenil. E aí pensam que está limitada a criança ao jovem. Sim. Então, ontem, quando terminou a apresentação, a gente já estava acabando mesmo, tipo, a gente já estava já guardando o cenário e tudo, eu já estava desmontada, e uma moça na porta pedindo Uber, ela tinha assistido, né? Ela me viu. Aí ela, vem cá, você é Assum Preto da peça, vem cá e tal. Ela fez assim, olha, eu vim trazer meu neto, e eu achei que eu ia vir só para entretê-lo. E eu saí chorando. E tinha um menininho lá, para fazer essa ponte, que tinha 4 meses assistindo a gente. Então, eu acho que essa é talvez a magia, e aí também atribuo a Juan aqui, da gente se conectar com todas essas idades, né? Talvez por causa do tema, talvez as músicas, né? Porque ele tem 4 meses, ele não estava entendendo, mas alguma coisa chegou nele, né? Eu brinco que a gente atende um público de crianças de todas as idades. Então, ontem a gente teve de 4 meses a 86 anos. Tinha uma criança de 86 anos lá. Eu queria então investigar ainda nesse sentido, Juan. Talvez, mas aí a música, com certeza. A música é um elemento poderoso, né? Vocês têm músicas que já é difícil você ouvir em qualquer lugar. Sim. Clássicos da música popular brasileira que estão lá e que certamente conectam essas pessoas que são os jovens mais adultos do grupo de 0 a 99. Não é? Não a gente teve também como era o nome dos meninos? Inácio e Chico. E Chico, são irmãos gêmeos.
E a mãe estava falando assim, olha, eles não conheciam as músicas, mas agora eles querem ouvir as músicas de Gonzaga. Então isso também é massa, às vezes né? eles não têm o conhecimento que é Luiz Gonzaga, mas bota aquela música da Asa Branca, então vai pedindo por causa do espetáculo. E isso eu acho que é um retorno que me emociona, assim, porque é trazer a cultura nordestina para crianças que muitas vezes só estão tendo contato com a cultura americana, com coisa geek, né? Que nada contra, inclusive eu sou muito nerd por essas coisas, mas assim, é bom ver essas crianças conectando com nossas raízes, com o nosso sentimento de Nordeste, né? De Bahia e tal, então isso é muito significativo. Eu queria que vocês ouvir a opinião de vocês em relação a esse fenômeno em específico. Vocês são artistas, estão na estrada, né? Estão aí no eterno Bye Bye Brasil, né? Sim. Essa coisa da vida mambembe da arte. A vida do artista é uma vida de circo, né? Todos nós. Mas eu queria que vocês investigassem um pouco mais nesse sentido aí. Como é que, por exemplo, um fenômeno como aquele remix de Carolina, que as pessoas mais jovens passaram a conhecer alguma coisa e... Ou tipo o que aconteceu agora com o filme de Bob Marley, que os mais jovens... Pô, teve gente que falou assim, vocês têm que botar no repertório aquela música do menino lá, o neto de Bob Marley. Aí, assim, que era, na verdade, não sei o termo técnico, mas seria um mashup com uma música que já era do Bob Marley. Sim. Como é que vocês acreditam que tem uma luz no fim do túnel, que a tecnologia vai achar uma forma, ou a gente como sociedade, ou os dois, a gente vai achar uma forma de fazer essa conexão mais... como diria, mais sólida, além de somente um lampejo de as pessoas dizerem, essa música aqui, mas quem foi Luiz Gonzaga? Como assim? Pô, cabe uma coisa muito boa aí, viu, Serginho? Isso aí que você falou, me lembrou. A gente fez uma apresentação recente do Saudade João na Caixa Cultural. Pronto. E aí, pela manhã, teve uma mediação com professoras. Professoras foram para conversar comigo e aí falando sobre o processo, sobre como trabalhar a cultura nordestina em sala de aula. E aí uma professora de dança me falou que ela fez um projeto em junho, que era a quadrilha da escola. Sim. E aí os grupinhos se separaram e tal, e que ela teve muita dificuldade de convencer as crianças a dançarem a música de Luiz Gonzaga, porque elas queriam fazer dança de TikTok. Sim. E tal. E aí me perguntando como fazer isso. Basicamente essa linha do que você está perguntando. E eu acho essas músicas, né, essas releituras modernas que viralizam no TikTok, né, como foi o caso de Carolina, né, no TikTok no São João de 2022, né, 23, viralizou, né, foi 2 São João seguidos. Eu acho que é uma forma, assim, de... A gente tem que saber jogar com esses jovens, no sentido de, vamos fisgar eles. A gente falou aqui antes, estava conversando, a gente estava falando de Edson Gomes, né, e Edson Gomes fala que, não, malandrinha é a isca. Né? Ele fala, né? Malandrinha a isca. Eu jogo a isca e puxo para as outras músicas. Então, que essas releituras sejam a isca para essas crianças, para esses jovens. Que a gente, trabalha ali Carolina, ela fazendo a dancinha do TikTok, e depois, você já fez a dança do TikTok, bonita, viu? Vamos fazer aqui, vamos trabalhar, vamos apresentar para os pais. Mas a gente também, eu quero que vocês escutem aqui essa versão, que é a versão de Luiz Gonzaga, que é a versão original que inspirou essa versão de Carolina. Vamos escutar aqui? E aí reúne todo mundo e escuta a versão de Luiz Gonzaga. E se a gente fizesse uma dança com essa música de Luiz Gonzaga também? E se a gente apresentasse para o pai de vocês Carolina do TikTok e na sequência Carolina de Luiz Gonzaga? Olha que apresentação legal seria. Porque às vezes a gente vai muito pro conflito, a gente chega pro jovem, pra criança e fala, não, escuta isso aí não, que isso aí não é, não. Você tem que escutar Gonzaga. E aí sabe como é adolescente, né? Quanto mais você vai pro conflito, eles fogem. Então eu acho que é tentar agregar essas coisas. Então vamos aproveitar que eles estão escutando de alguma forma Luiz Gonzaga ali. E agora vamos escutar aqui a versão original para ver o que vocês acham? Eu acho que é uma forma interessante de trabalhar isso. Sim. Eu acho que tem um ponto positivo, né? Acho que é saber extrair. Se a criança, através do Carolina do TikTok, descobriu Luiz Gonzaga, poxa, bacana. Pelo menos ela está sabendo que existiu o rei do Baião e tal. Não sei se vai ter essa preocupação de se aprofundar, né? Mas eu acho que é importante você estar levando isso para gerações. Eu tenho uma priminha que ela tem 6 anos, Elisa. E aí, no outro dia, apareceu alguma coisa de Michael Jackson, ela não sabia. Ela, quem é o monstro de Thriller? Sabe? E eu, tipo assim, como assim você não sabe, man? Sabe? Tipo assim, sabe? Michael Jackson, cara, dá até uma dor, assim, como assim você não sabe quem foi esse cara? Então, eu acho que a gente também tem que saber usar a nosso favor. E aí, mostrar e apresentar, sabe? Olha que maravilha que teve. Talvez a gente seja cringe, porque tem esses rótulos, né? Como é? Nostalgia. Você tá saudosa. Porque tem muito isso também, né? Mas tem muita coisa boa sendo produzida. Eu sei.
mas eu acho que a gente tem que olhar para trás, porque tem muita coisa também sendo copiada, sabe? Inclusive, tem até uma discussão, não sei nem se cabe falar aqui, mas a cantora... Pode falar que cabe. Então, se você me permite, Dua Lipa é uma cantora internacional pop, e muitas músicas dela já foram, assim, investigadas de plágio, porque tem muitas batidas de músicas de conhecidas. Eu vi algumas coisas sobre isso. Exatamente, entendeu? Mas quem tá ouvindo pela primeira vez, não tá nem passa aí. batido. Passa batido. É ela que leva os créditos, né? É complicado. Ela fez agora até um feat com Elton John e tal. Então, e aí as pessoas... Uma grande cantora, eu gosto dela. Uma grande cantora. Mas é importante a gente ver assim, pô, tem alguma influência de quem aí? É porque a gente precisa, inclusive, investigar um pouco mais o que é influência e o que é plágio. Total. Porque influência é uma coisa, né? Total. Por exemplo, o Axl Rose, ele falava abertamente que ele queria ser o Steven Tyler. Pronto. Né? Ele queria ser. Até o lenço que ele usava lá amarrado no pedestal do microfone, que ele fazia as coreografias, o lenço já era do Steven Tyler e tal. Mas ele dizia abertamente, eu queria ser. Meu sonho era ser Steven Tyler. Sabe aquela coisa de quero ser Johnny Malkovich, aquela parada? Sim. Aí tudo bem, tá expresso. Mas no caso da Dua Lipa, como você falou, parece realmente que tinha assim, uma série de músicas que parecem demais com músicas anteriores, né? As batidas, né? A movimentação toda, assim. E aí é isso que eu digo. Bom, que bom que alguém descobriu, que alguém teve esse ouvido clínico dizer, não, isso aí... Tá? Tem uma referência. E assim, não falta uma qualidade do Alipa igual Calcinha Preta, que pegava e fazia as releituras, mas a gente conhece mais a versão de Calcinha Preta, entendeu? Falta ali, falta esse traquejo. Tem até a história dos caras do Angra que foram fazer um show. Vídeo, assim. Isso é interessante demais, que eles chegaram num lugar, aí todo mundo tava cantando e eles não estavam entendendo por que tava todo mundo cantando. Aí depois que explicaram que tinha uma versão de uma música deles que acho que foi o Calcinha Preta. Foi o Calcinha Preta. Ele né? foi convidado pro DVD do Calcinha Preta, ele vai, né? O cantor do Angra lá, e aí ele canta a versão dele lá, rockzão, e depois entra Dial cantando com ele o forró lá de Calcinha Preta. Então, qual que ele levou na esportiva? Então, eu acho assim que aí sim, uma forma de você transgredir até, né? Assim, aí sim é o papel da arte pela arte até, num certo sentido, porque você conseguir enxergar que a música, ela ultrapassou essas barreiras, né? Aparentemente intransponíveis, né? Que você fala assim, pô, esse som desses caras, tipo assim, né? E ele chegou num público que ele não imaginava, né? Ele foi essa leitura dele, a entrevista que ele deu, ele falando, não, eu cheguei num público que eu não imaginava de abrir aqui e ter 80 mil pessoas aqui no Nordeste cantando minha música, sabe? Enfim, eu acho que é um fenômeno interessante esse daí, com certeza. Mas no espetáculo, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente esse apuro num repertório, e lógico, você cantando, né? Cantando maravilhosamente bem. Isso é que isso dá como posso dizer? Dá uma esperança, né? De que essa interação com os mais jovens, né? Possa produzir lá na frente uma conexão com essa coisa, porque é algo que é preocupante, assim, no sentido até mais do que na arte, que é essa impressão que a gente tem de um gap muito absurdo que a cultura online criou entre os que vieram antes e os que estão aí, né? Quer dizer, e a gente precisa se comunicar com essa turma, né? Precisa, em vários níveis, né? Então, teve uma apresentação que a gente fez, não me lembro mais, enfim, especificamente onde foi, mas as crianças estavam cantando tudo. E eu saí, assim, feliz da vida. Porque, geralmente, os adultos sabem as músicas. Sim. As crianças estão ouvindo pela primeira vez. Mas quando elas estavam cantando, geralmente elas conhecem Short das Meninas. Elas só pensam em namorar, porque também é uma coisa mais... Sim, que tá dentro do universo dela. Nossa, mas elas cantando tudo, assim, espumas ao vento, natureza das coisas. E eu, caramba! Eu saí assim... Nossa, eu fico muito feliz, assim. É sempre revigorante quando termina e uma criança vem falar algo do tipo, eu gostei muito do Assum Preto, eu gostei muito que lutou contra a opressão, sabe? Você vê que a gente tá subestimando às vezes a criança, porque ela tá entendendo tudo ali. Total, né? Mas é porque a gente pode ter que colocar nossa expectativa também num certo patamar de viabilidade, né? Porque no final das contas também a gente tá vendo coisas absurdas acontecerem. Total. E da superficialidade, eu digo que elas estão, de fato, vítimas, num certo sentido, de uma cultura de scrolling, né? Quer dizer, então não dá pra você realmente se aprofundar nem um pouquinho em nada, né? Total. Esse retorno que Bruna deu sobre as músicas me faz pensar, por mais nesse cenário que você falou, que é real. Tipo, as crianças não se conectam com essas músicas hoje, estão ali só passando o dedo nas telas, né, nas multitelas, mas me fez pensar muito essa reação do público em relação a Shot das Meninas, né? No geral, as crianças cantam muito essa música. E aí eu fiz até aí para os estudiosos da obra de Luiz Gonzaga, né? Se Shot das Meninas não é uma música mais conhecida
do que a Asa Branca. Porque isso é quase um sacrilégio falar isso, né? A Asa Branca é o hino nordestino, é a música ali de Luiz Gonzaga. Só que o Shot das Meninas foi uma música que se popularizou muito, né? Não sei de onde veio toda essa questão do Shot das Meninas, mas chegou muito nas pessoas de trabalhar isso em sala de aula, de colocar pra dançar, né? Então... talvez por isso mesmo, né? É Sim, um tema mais... também é mais fácil. E é um tema mais palatável, né? Sim, sim. Porque Asa Branca ele remete também a já uma emoção que é muito mais complexa, né? Do migrante, né? Que sai da seca, de uma vida melhor. Né? Sim. Normalmente é assim, tem essa relação, né? Sim, Shot das Meninas eu acho que a gente ouve mais durante o ano. E a Asa Branca, infelizmente, fica uma coisa mais restrita a São João, festas juninas e tal. Pelo menos vocês acham que tem... Vocês concordam com essa polêmica, por exemplo, falando de São João, já que o repertório de vocês no espetáculo é tão voltado para esse universo? Vocês concordam com essa polêmica que todo São João acontece? Por exemplo, aí Elba Ramalho vem e fala assim, pô, então diga logo que não é São João, um festival, porque... Apareceu, acho que foi David Guetta, ela falou, eu gosto dele, foi a Alok. Ela falou, eu gosto de Alok, mas porra, diga logo que é um festival. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que dá para o Estado, e eu tô falando como governo mesmo, né? Não o Estado, o governo estadual. O Estado, né? Como em todas as instâncias, né? Você acha que ele deve interferir, por exemplo, nesse tipo de fenômeno popular? Tem a lei da sanfona aí já, inclusive, né? Que é nessa pegada de você estabelecer cotas ali para cantores tradicionais de forró. Aí cotas, inclusive foi uma polêmica, que no começo era uma cota quantitativa. E aí era tipo, você vai contratar 20 bandas, 10... Eu tô chutando aqui, não é esse percentual não, gente. 10 teriam que ser de forró tradicional. E aí depois a pessoa falou, não adianta nada fazer isso e contrata 10 bandas por R$2.000 de forró e tá contratando Gustavo Lima por R$1 milhão. Então, tipo, a balança não fecha. Então, não pode ser por quantidade de bandas, tem que ser por cachê. Então equilibra mais. Tipo, então X% do cachê do orçamento tem que ser destinada para contratação de bandas de forró tradicional. Eu entendo perfeitamente a dor dos cantores de forró quando eles fazem isso, quando eles falam isso. E olha que a gente está falando de Elba Ramalho, que eu comento isso muito com o Bruno. Elba e Alceu conseguem duas coisas que é muito difícil, que eles são cantores de carnaval e de São João. Então eles conseguem fazer muitos shows no carnaval, né? Ali concentrado ali na região de Recife e Olinda, né? Durante o carnaval. E São João eles rodam o Brasil todo, porque eles viraram esses cantores que cantam os dois. A gente não tem aqui na Bahia um artista que tenha isso, que cante forró e cante São João, assim, tão direto. Óbvio, carnaval, no caso. Que cante carnaval mas e São entendi, João. Não estão identificados com os dois. Não com essa identificação tão forte. Eles são identificados com os dois, né? Eles conseguem isso. Então eu entendo, principalmente dos menores, né? Dos independentes ali, que só tem aquele um mês ali para tirar o dinheiro do ano todo. E aí eles perdem espaço para quem já está ganhando dinheiro o ano todo. É difícil mesmo a situação dessas pessoas. Eu entendo perfeitamente a dor deles e cada um sabe onde seu calo aperta, como diria o espetáculo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso. Fica os limites de até onde o governo deve se meter em relação a isso. E outra, e os artistas que não têm nenhuma festa do ano tradicional para aquilo. O reggae, como é que fica nessa situação? Porque aí o reggae não pode tocar no São João, não pode tocar no carnaval, não pode tocar em tal festa. Quando chegar, não sobrou mais data nenhuma pro reggae, né? Então tem essas questões que a gente tem que ponderar. O que eu acho que é mais bizarro nesse sentido é a gente sazonalizar o cantor de forró. Eu acho que isso é uma problemática muito maior do que tocar outros ritmos no São João. É a gente dizer que Del Feliz só pode fazer show em junho, em julho, ou talvez maio, 3 meses no ano. Os outros 9 meses ele tem que ficar aqui isolado, que nem é o caso de Del, porque Del é um cara bem articulado, ele faz show o ano todo, mas tem muitos cantores de forró que sofrem com isso, de só ficar restrito ali ao mês de junho, ao mês de julho. Aí quando vai contratar alguém em agosto, em setembro, não, porque aí é forró é só em junho, não tá na pauta aqui, não tá no brand, sabe, da organização. Saudade de João, no começo a gente enfrentou um pouco isso, a gente ia apresentar, aí em agosto a gente ia falar setembro, mas peraí, setembro, mas não é sobre São João, não é melhor deixar para junho? Eu disse, não... A gente vai apresentar todas as épocas, tanto que a gente apresentou Saudade de João em dezembro, em novembro, em janeiro, fevereiro, em todos os meses do ano. Teve uma criança que perguntou, por que vocês estão por que tá falando de São João em dezembro, quando a gente apresentou? Aí foi que eu respondi pra ele, porque a gente tá falando de cultura nordestina, e a cultura nordestina tem que ser falada em qualquer época do ano, não tem que ser restrita a momento nenhum, não. Aí eu falei, você não gosta de
sei lá, suco de morango. Você gosta de suco de morango? Gosto. Você bebe suco de morango só uma época? Não. Embora morango só desce uma época, mas as pessoas hoje já tomam suco todo ano ali. Tem freezer pra isso, né? Tem freezer pra isso. Condiciona o morango e vai. Mas eu queria... eu tenho que pedir, na verdade, licença a vocês, porque não é todo dia que eu tenho uma interlocução tão interessante sobre essas questões específicas da arte, então eu tenho que aproveitar que vocês estão aqui. Isso é o máximo de vocês. Vamos. Recentemente eu vi um recorte do Lobão falando sobre o quão ideológico é o estabelecimento da expressão música popular brasileira. E as consequências disso que de alguma forma tocam nisso que vocês estão falando, que é, por exemplo, se Alceu Valença chegou num prêmio Sharp, alguma coisa dessa natureza, e falou assim, pô, mas por que eu ganhei prêmio de música regional e Marisa Monte ganhou de música popular brasileira? Então, Lobão, que é uma cabeça pensante, que na minha humilde opinião, né, é uma das cabeças pensantes mais ativas do Brasil, principalmente nessa questão da arte e da música. Ele faz observações muito interessantes. Ele fala justamente disso, quer dizer, existe uma construção ideológica, e aí é um contraponto também a tudo aquilo que eu gostei na peça, né? Adorei o repertório todo, chorei também, me emocionei, e continuo defendendo que é um grande repertório. Mas ao mesmo tempo consigo entender quando ele diz que a expressão música popular brasileira é uma expressão sobretudo ideológica e que ela delimita mercado também. E é exatamente o que vocês estão dizendo quando vocês anunciam e denunciam que é muito complicado você sazonalizar e dizer que o cara só pode tocar no São João, né? Como é isso assim? Vocês conseguem continuar gostando de Marisa Monte como eu continuo gostando, e ao mesmo tempo identificar que de fato tem algo de ideológico aí muito complicado nessa coisa de dizer música popular brasileira? Total. Só um acréscimo nisso, antes de passar pra Bruna, que isso você me lembrou uma coisa que eu mudei até a forma que eu apresentava Saudade João, que eu sempre dizia, o repertório é formado por forró. E eu passei a falar que o repertório é formado por música popular nordestina. Tipo, eu criei esse MPN aí, eu ficava falando o tempo todo isso, que as músicas tocadas no espetáculo integram a música popular nordestina, né? Que é muito maior ali, mas... Sim. Fale, Rocha. Não, eu concordo. Tem uma coisa que a gente sempre conversa também, que por exemplo, Fagner. Fagner tem uma... Não digo mágoa, não posso falar por ele, mas assim, eu já li algumas matérias... Mas ele já verbalizou, já. Exatamente, dessa questão de que, por exemplo, Caetano, Gil atinge esse lugar de MPB e ele fica no forró. Mas Fagner é muito popular. Como ele não é música popular brasileira, né? Tanto é que isso acaba sendo refletido na posição política, porque você vê que Fagner tem uma posição mais direitista e Caetano, enfim, né? Já são de esquerda. Mas eu acho que música popular brasileira é o que é popular mesmo, pelo menos na minha opinião. E aí Marisa Monte, sim, Djavan, sim, mas Fagner, sim, Zé Ramalho, sim, né? Fagner fala isso, né? Que eles falavam que eles eram populares... Sendo que a gente vendia muito mais disco do que eles e tal. Então, popular é a gente que tá vendendo. E por que não Pablo, disco. do Arrocha? Sim. Pablo é muito popular, né? Não sei, não posso falar assim nível Brasil, mas Nordeste é muito popular, né? Silvano Salles é muito popular. E quando você vai em barzinhos assim, Recôncavo Baiano, meu Deus do céu, é sertanejo, é forró universitário. Mais sertanejo até, né? Do que forró universitário. Sim. Brega. Não, é total, tipo, eu penso... Isso que o Serginho sugestionou aqui pra gente debater é uma pauta já de muito tempo, como você disse, Lobão já fala isso, né, em relação à música popular brasileira. E virou meio que um ritmo, só que era um ritmo que se apropriou do termo popular brasileiro. O problema é esse, e aí vira uma questão ideológica, como você disse, né? Então, cabe um questionamento aí para quem estuda música, para os grandes estudiosos, escritores sobre isso, que é falar realmente, esse termo aqui, popular brasileiro, designou um gênero musical. Mas não quer dizer que ele é o gênero mais popular do Brasil, porque não é. Hoje, inclusive, é elitizado, né, MPB, né? Não é algo... A minha preocupação é como o mercado se apropria disso. Né? Porque a gente pode discutir do ponto de vista teórico aqui como a gente vai nomenclaturar cada uma dessas coisas. Ok, tudo bem, beleza. Então, um vinho, a gente vai pra casa, no outro dia a gente acorda de ressaca, mas tá tudo bem. Eu penso assim, como isso impacta o mercado no sentido das políticas públicas, de você chegar num carnaval e dizer, não pode tocar música baiana aqui no Carnaval do Recife, por exemplo. Sim. Como você falou, tem a lei da sanfona. Como é que a gente vai gastar esse dinheiro aí? Vai dar o dinheiro todo pra Luan Santana, como normalmente acontece, ou Luan Santana e afins, ou a gente vai ter realmente uma responsabilidade social, uma responsabilidade com a cultura, com a diversidade da cultura, para a gente
oportunizar, inclusive os mais jovens, eu estou aí fazendo um link com quem estava discutindo antes, que eles tenham acesso, que eles saibam que não existe só a Anitta. Sim. Por mais que a gente seja fã de Anitta, mas beleza, mas é bom para a cultura de um país, é bom para a cabeça desses, do povo, dos jovens, que só se ouça uma coisa. Então, se esse artista, por exemplo, que é um artista que já tem todo o apoio da iniciativa privada, das grandes cervejarias, né, das grandes marcas, esse artista ele também vai chegar no poder público, ele vai pegar também o dinheiro todo e o sanfoneiro vai ficar com 2 mil, que ele só recebe, se for sulfotur, ele só recebe daqui a 5 anos. Exato. Ainda tem isso. É exatamente isso. Então, é nesse sentido que eu tô... Fundamental. E outra, Serginho, passa também por como esse dinheiro vai ser empregado, de quem é essa dor desse dinheiro. Porque também a gente tá falando aqui de cantor de forró, mas no geral a gente vê protestar pessoas que, tipo, não estão passando dificuldade. São forrozeiros que conseguem vender seu show por um valor considerável, que conseguem apresentação. Eu sempre acho que nessas lutas de pauta que são importantes, quem mais sofre são os invisibilizados. São os pequenininhos. Sim. Que, tipo, o seuzinho que tocava a sanfoninha dele lá e tal, e aí deixou de tocar porque pararam de contratar ele. Por que não pararam de contratar os grandes nomes do forró? Continua, entendeu? Aí quando tem uma polêmica é quando deixam de contratar em Caruaru, um desses nomes mais conhecidos. Mas quantos desses nomes menores deixaram de contratar em Caruaru já há muito tempo? Sim. E ninguém nunca levantou essa pauta, porque eles nem têm voz, porque eles nem são escutados. Você falou um lugar que foi inclusive pivô dessa discussão junto com o Elba, que foi, eles tiveram um claro ordenamento. Olha, a gente vai valorizar a raiz aqui. Mas a gente tá falando de Caruaru no meio de 9 estados que fazem essa festa. São estados do Nordeste. Então, uma andorinha só... não faz. Verdade. Tem muita gente boa. Nossa, eu acho que tem muito. Você vê que São João, a gente entra num mercadinho, tem um trio nordestino tocando. Sim. Quanto sanfoneiro bom tem por aí? Meu medo é esse trio nordestino, entendeu? Esse trio nordestino que agora tá tocando em supermercado no São João, porque ele não consegue mais uma pauta para apresentar num palco. Então, por exemplo, o gestor público, né? Vou dar um exemplo aqui de uma grande experiência que eu fiz parte, que foi na FGM, né? Sob a direção de Fernando Guerreiro. Sim. Que eu tava ali vendo o processo todo e vendo que existe um gestor público que tem conhecimento de causa, ou seja, um esteta altamente premiado, altamente reconhecido no país todo, e que está lá com sua equipe discutindo essas coisas de uma forma responsável do ponto de vista estético também. Que ainda tem essas implicações, né? Por exemplo, do novo identitarismo para as questões estéticas. A gente precisa investigar isso, que é um segundo capítulo. Tem que marcar outro dia pra gente falar disso. Mas assim, como é que a gente pode convencer, por exemplo, o poder público de que todas as casas de cultura de todas as pequenas cidades e das grandes cidades também tem que ter, pelo menos no seu corpo decisório, a opinião bem fundamentada de um grande esteta que tem uma grande responsabilidade em relação a essas questões. É isso que eu estou colocando aqui. Porque no final das contas, é muito importante que Caruaru faça. Ok, como eu estou vendo aqui, de novo, a FGM aqui fazendo, e eu não estou falando de bloco ideológico partidário, eu estou falando de um cara que é Fernando Guerreiro, enfim, está acima dessas discussões para mim. Mas como fazer com que, por exemplo, numa virada cultural de São Paulo, que é muito dinheiro, a gente tenha certeza de que ali é uma preocupação que não passe pelas questões dos acordos ou de qualquer outro critério, que não sejam critérios que enxerguem essa necessidade da gente ter uma responsabilidade com a cultura popular, né? E com a diversidade cultural do nosso país. Eu acho que parte de algumas questões políticas mesmo, por exemplo, teve todo o movimento aí de tornar o forró patrimônio nacional, né? Patrimônio da cultura nacional. E aí foi conquistado aí o Fórum de Salvaguarda do Forró, batalhou em diversos estados aí do Nordeste. E aí com isso você consegue, com esse patamar de tombamento, você já consegue verbas específicas para aquilo. Então você começa a pensar políticas voltadas para a formação de novos sanfoneiros, de preservação. Então, o principal é não achar que isso é uma coisa que você faz num Ctrl-C, Ctrl-V. Você precisa de pessoas capacitadas, é o que você falou aí. É você botar um cara ali que entenda como funciona aquele meio e assim, o que é preciso fazer
para atingir essas pessoas. Porque, assim, hoje a gente tem alguns gestores que nunca vivenciaram isso, então produziram grandes shows. Pô, não é a realidade do artista independente. Entendeu? Se eu produzir o show de Roberto Carlos, é uma coisa, Serginho. Eu sei que vai lotar a Fonte Nova. Eu não preciso dar corre nenhum disso. Agora, como é que você não sabe levar ninguém? Como é fazer um show desse? Então é preciso entender a dor desses pequenos. E na mesma medida, me perdoe minha ansiedade em ter que colocar além mais esse adendo, que é a gente, nesse momento, por exemplo, se um gestor público está vendo a gente falar sobre isso, pode tomar isso como uma ofensa pessoal. Você vê, olha que loucura, olha que loucura. A gente está dentro de um processo político tão desgastado, polarizado, desgastado, que quando você fala isso, você não consegue comunicar. Eu espero que sim, mas a gente sabe que na prática existe muito essa preocupação, mas tipo assim, mas e aí, Juan, Serginho e Bruna estão com a gente ou não estão? Não é sobre isso que a gente está falando, entendeu? Se você conseguir convencer uma casta política que está ali com uma atuação muito fisiológica, entender que determinadas coisas não tem que pensar dessa forma, sacou? Então, esse é um desafio grande. Eu fico... E pensar as duas pontas, Serginho. Tipo, é importante pensar os artistas que já estão consagrados, que tem que se manter. Tem artistas com 50 anos, 60 anos de carreira. Esses artistas precisam ter uma verba ali para continuar. Mas também pensar qual é a política que a gente faz para que novos artistas surjam. Por exemplo, a gente citou São Paulo aqui. São Paulo tem editais para novos artistas. Todo edital que sai lá, sai um edital que é para quem tem 2 anos de carreira e está fazendo ali, para novos projetos, para você incentivar, para você oxigenar a cena nas mais variadas linguagens, teatro, música, dança, cinema. Qual foi o último edital na Bahia que previu isso? Entendeu? Para novos artistas ali. Como é que novos artistas surgem? A gente estava conversando muito isso, a gente fez uma reunião do grupo do Saudade João, falando, e aí muita gente falando como foi esse processo de 2 anos, e o pessoal falando, pô, Saudade João foi a chance que eu tive de viver o teatro profissional, porque senão ninguém ia bater na minha porta e me convidar. Então o Juan montou essa turma aqui na cara e na coragem, tentando produzir sem a gente nem saber o que era. Eu entrava no teatro, eu não sabia o que era pé direito, o que era longo, não sabia nada. O pessoal me falava de luz assim, eu disse, meu Deus, eu vou fingir que sei, vou balançar a cabeça para não parecer leigo. Senão me expulsam daqui, entendeu? Então, é muito difícil para quem tá fazendo novo. O que é que a gente vê aí de novos artistas na cena? Em todas as áreas, o que é que a gente vê? Por quê? Porque não tem esse incentivo. A gente tem que pensar também nessas pessoas que estão surgindo, ter editais voltados exclusivamente para eles. A galera apoiar projetos. Pô, a gente só era meio uma coisa que acontecia, em tempo falando de música popular brasileira, me permita a minha ansiedade, uma coisa que acontecia que eu vi, inclusive, agora, deixar um abraço aqui para a turma de Nova Fátima. Porra, eu acabei de participar de um festival, né, que ele valoriza justamente isso, né? É um festival de cultura e arte, de música, em Nova Fátima, da Bacia do Jacuípe, quer dizer, de várias cidades ali. Aí eu falei, caramba, mas tá fazendo um negócio que, antigamente, a gente tinha uma cultura de festivais de músicas autorais. Exato. No Brasil, não só o grande da televisão, que chamava-se Festival de Música Brasileira, né? Que tinha... Na época da ditadura e tal. Isso, mas a gente tinha também mais essa cultura do festival, que era esse lugar onde os novos iam apresentar novas coisas. De troca, que ali surgia novas coisas, né? Contatos que eram feitos, a gente não tem mais isso. Não tem mais isso. As áreas não se comunicam mais, entendeu? E uma coisa que a gente estava falando essa semana, por exemplo, tem Saudade de João em cartaz, e aí tem o Alto da Compadecida. E aí eu não estou falando no sentido de querer diminuir o Alto da Compadecida, não é isso. Mas assim, você vai para o Alto da Compadecida, se você entrar e ver... Sim. Eles estão vendendo mais. Ah, pode ser. Por quê? Obrigada. Ué? Porque tem nome, né? Sim. E aí, enquanto a gente não fura essa bolha... Sim. Fazendo aí uma analogia com relação a isso que você falou de nomes conhecidos. Sim. E aí, também, trazendo o outro lado aí da advogado do diabo, você pensa, enquanto gestor, enquanto poder público, quando sai a atração das festas de São João, observe que a gente julga, eu me incluo também, a sociedade julga assim, você viu que o Cruz das Almas está massa, vai ter Luan, vai ter... Então começa a falar, você julga a atração, você julga a festa pelas atrações grandes. Não é isso? Então você escolhe qual é o São João melhor. Não, mas olha, Santo Antônio vai ter Léo Santana.
E o anunciante vai nesse mesmo caminho. Vai nesse Ele caminho. quer botar o dinheiro onde tá o cara. Total. Que é propaganda para o município, é propaganda. E o cara que tá por trás ali produzindo aquele show tem que pensar isso. Ele tem que pensar, tem que ter alguém de peso aqui para atrair o público, e aí vai atrair o público e vai atrair os anunciantes e tal. Então sim. eu entendo essa logística. Vai vender Só a cerveja do cara. E não tá errado isso, isso não é se vender por sistema, isso é entender a lógica do jogo. Agora, é importante que esse cara que tá organizando isso, que tá produzindo isso, que tá fazendo as contratações, tenha essa ciência que é importante trazer um nome, mas assim também articule com os artistas locais. Então vai ter agora Casca de Bala, que tá lotado, como é milionário, né? Como é o nome dele? Oh, esqueci. Túlio Milionário. Sim. Então vai ter ele ali que todo mundo é atraído. Então antes dele, coloca uma banda local ali pra, tipo, essa banda ter a experiência de como é fazer pra 50 mil, 100 mil pessoas numa praça. Então é pensar essas estratégias, que eu acho que às vezes o pessoal só faz no automático. Porque dá pra conciliar os dois. Agora exige trabalho, pensamento, reflexão. Acho que intuitivamente a gente está refletindo sobre algo que a gente é chamado de economia circular. Sim. Né? Assim, que precisa a galera evoluir para essa possibilidade. Então, hoje, em países mais onde a democracia ela é mais solidificada do que no nosso país, tem essa preocupação de, peraí, mas esse copo que a gente está comprando aqui está gerando trabalho escravo lá no leste europeu? Né? Então, assim, já existe essa preocupação. Então, é massa a gente poder compartilhar esse pensamento aqui com as pessoas que estão vendo agora ou a qualquer tempo, porque a nossa esperança é que realmente a pessoa entenda que sem o artista, esse artista raiz, não tem São João. Né? Na verdade, que é uma festa ela baseada justamente nessa busca pela raiz. O que eu vou buscar, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus? O Luan Santana, a raiz dele tá lá em Santo Antônio de Jesus? Tipo, sei lá, vai pra qualquer outro lugar, vai pra Cuiabá, sei lá, pra assistir o Luan Santana, com todo respeito ao Luan. Mas, enfim... Luan vai embora depois do show, fez o show, foi embora, e depois o que é que continua de cultura ali na cidade? Exatamente. Né? Então a gente precisa ter essa preocupação, que inclusive é um fenômeno que a gente tem aqui, Bruna, investigado aqui nesses 3 anos de BahiaCast, estamos fazendo aniversário aí, vamos ter um episódio, né, uma semana aí de comemoração, já 3 anos. A gente tem investigado isso, inclusive com artistas que passaram por esse processo no Carnaval da Bahia, por exemplo, né, que a gente também, em alguma medida... Aliás, deixa eu falar de novo. A gente perdeu essa medida, né, em algum momento. Porque hoje grandes artistas que estavam nas cabeças do movimento da Axé Music já chegaram aqui e já disseram, a gente errou em algum lugar. Né? Então, assim, a gente precisa saber, por exemplo, hoje, Salvador, qual é a grande casa qual é a grande casa de show que tem em Salvador? Aí alguém falou que semana passada tem um parque aquático falido, sim. Que virou casa de show e a gente toca dentro de uma piscina. E a outra casa que tem uma estrutura massa não é em Salvador, é em Lauro de Freitas, que é o Armazém. O Armazém. Acabou. Então a gente não tem hoje um grande... a gente tem as maiores estrelas da música do Brasil aqui, Deixa eu fazer uma crítica aqui. Que você Fica à vontade. Eu vou falar da Concha Acústica. Eu tô falando assim, como uma pessoa que já foi muito na Concha Acústica. Numa época que eu assistia a Saulo Fernandes por R$1. Sabe, Sua nota é um show. por R$30. E aí, eu lembro que o último show de Marisa Monte, que eu sou muito fã, a inteira tava 240, eu acho. E assim, primeiro lote. Então, não sei, eu acho que perdeu um pouco a coisa da popularidade mesmo, dos preços módicos, sabe? E inclusive para artistas locais. Eu tô falando assim, de Timbalada, voltando a Saulo Fernandes. E aí é uma coisa que me incomoda. E Juan deixou de ir na Concha Acústica já tem tempo, ele tá revoltado com isso. Muito, mas... Mas por causa disso, Pô, pagar 500 conto no ingresso tá por difícil. Favor, aí tem que me ajudar, porque não estão pagando 60 pra me assistir, então calma aí, viu? Por favor. Mas aí não falta também essa coisa que a gente tá falando do apoio, porque, por exemplo, você falou de Sua Nota é um Show, era um projeto que era subvencionado. Sim. Tinha o apoio, né, das instituições, né, do governo. Isso da Concha deu até uma polêmica aí, porque o pessoal tava reclamando desses preços, e aí a Concha se manifestou, né, que tinha isso, porque teoricamente tem que ter já ali um ingresso mais popular da Concha, quando libera no contrato já tem um pouco disso, né? Mas mudou muito na lógica por causa da pandemia, porque quando voltou o público era reduzido, então esse custo tinha que ser redirecionado ali, né? Então você tava fazendo para metade do público, o ingresso teoricamente tinha que dobrar para manter os custos. Só que aí quando voltou a liberar para o público inteiro, o preço não caiu demais. É aquilo, né, da inflação, quando aumenta não cai mais nunca. Então ficou aquele preço ali.
E tem gente que vai pagar, né? Eu mesma paguei, Marisa, porque é aquela coisa assim, é uma oportunidade, você acredita que vai estar aquele valor em todos os lugares. Não, todo mundo tá pagando, tá lotando lá, né? A gente tem, é muito do que a gente tá falando também, a gente tem uma cidade que, é caro pra Salvador, mas você tem 4 mil pessoas que tem aquele dinheiro em Salvador pra pagar aquele ingresso. A questão é como a gente traz esse público que está pagando para assistir isso para assistir os artistas locais. Pronto. Porque para assistir os artistas locais eles não querem pagar esse valor. E, às vezes nem chega até eles que tá tendo show. Aí, muita gente chega pra gente e fala, tá em cartaz, é? Tá em cartaz o espetáculo? Onde? Há quanto tempo? Começou ontem? Foi, não, tá 2 anos em cartaz e tal. Então, e não foi por falta de propaganda. E aí, mérito de Juan também, que se joga e vai procurando contatos e a gente conseguiu outdoor, não foi? Foi, a gente conseguiu algumas coisas. Na real, o artista tem que tirar um coelho da cartola pra conseguir terminar fechar as contas, né? O tempo todo, né? Você tem que estar ali com nada que você tem, multiplicando nada, né? Então, o tempo todo tentando... não tem uma verba destinada... Por nada. Eu não tenho... Caramba! Eu não tenho uma verba destinada para publicidade. Então, como é que faz isso sem ter uma verba? Então, você tem que fazer as articulações, as parcerias de divulgação com as mídias, as articulações com os amigos, né? Que estão próximos ali, que vão divulgando. Mas é muito difícil. E a gente concorre com grandes produções. Quando a gente está falando de espetáculos infanto-juvenis, né? Quantas obras vieram aqui para Salvador de Patati Patatá, tá agora lá em Neulaldo de Freitas, a gente teve Galinha Pitadinha, Patrulha Canina, esses grandes sucessos aí, né? Peppa Pig, que são obras que vêm para cá, além de todo o nome que já tem com as crianças que já atingiram, ainda tem muito dinheiro de publicidade. Então são obras que você está em Salvador e você sabe que está em cartaz. E quantos espetáculos independentes você sabe que está em cartaz, nem chega até você a mídia. Ou você conhece alguém que vai te indicar, o boca em boca, ou nem vai chegar a propaganda, porque... Sim. É grana, precisa ter grana pra divulgar, né? E não é assim, pegar R$200 e botar em impulsionamento no Instagram, não, né? Que vai mudar nada. Não, né? Isso a gente tá falando de muito dinheiro mesmo. Eu acho que essa curva aí, eu tenho essa teoria, em algum momento eu queria ter esse dinheiro pra investir, pra saber a partir de quanto investido você começa a dar um retorno do público vir, sabe? Só que aí tem que ter dinheiro pra fazer esse experimento, né? Vamos botar aqui R$5.000 no direcionamento e tal, não sei. Eu não sei se você sabe, Serginho, a gente fez, antes da gente colocar o espetáculo, assim, pronto, como você assistiu, com o cenário, figurino, a gente fez uma leitura dramática. Então, foi a ideia que Juan teve, uma sacada de Juan e de Iris, nossa diretora, né? Ela tá em Portugal agora, ela ainda é nossa diretora. Que falou assim, a gente não tem grana para comprar figurino, comprar cenário. Vamos fazer uma leitura. E aí, Casebre de Palha... forneceu as camisas, que são as camisas pra gente, que a gente fez a leitura com essas camisas, e aí todos os do elenco, né, todos os artistas abriram mão do seu cachê durante aquele período para que todo o dinheiro com bilheteria fosse revestido para montar o espetáculo. Então a gente comprou figurino e cenário com esse dinheiro da bilheteria. E a gente fez 4 apresentações no Teatro Gregório de Matos, que foi a primeira casa que abriu espaço pra gente assim, em julho de 2022, né? E a gente lotou as 4 sessões. Teve gente que não conseguiu acessar porque não tinha mais vaga e tal. Imagina, a gente não tinha figurino. Éramos nós sentados em caixotes de madeira, lendo o espetáculo. Só que a gente lia com a intenção. Não era nada daquilo que você vê, era só o texto era igual, o resto era tudo diferente. E aí, quando vinha alguém chorando, eu falava assim, eu olhei pra Juan e falei, vai dar certo, porque, a gente não... Uma criança tinha... Olha um exemplo, Igor faz o mago. Igor, sem estar caracterizado, quando ele levantou com aquela voz, a criança se recuou. Ele com a blusa, como a gente tá agora aqui. Então a gente falou, você tá chegando. O poder que atinge, o poder do texto. Sim. E aí, com a leitura, a gente arrecadou dinheiro e conseguiu começar o espetáculo. E a leitura aguça a criatividade da criança, que é o que a criança tem de mais genuíno, né? Tipo, a gente às vezes limita muito a criatividade das crianças, a gente educa com muito não, né? Então não faça isso, não faça aquilo, e essa criatividade vai sendo tolhida. Sim, sim. Quando uma criança vai assistir a leitura do espetáculo, a gente não tá mostrando para ela como é o cenário do espetáculo, como é o figurino do personagem. A gente tá só lendo o texto para ela, e tudo tá acontecendo na cabeça, na imaginação dela. Então funcionou muito a leitura por isso, porque as crianças imaginavam tudo, e aquilo funcionava para elas. E então foi um retorno muito bom pra gente. Depois o Gregório convidou a gente para mais 4 apresentações no mês de outubro, no mês das crianças. A gente fez de novo, e aí a gente estreou o espetáculo mesmo, como você assistiu, em novembro, no Teatro do Módulo, a convite de Vadinha, que foi a primeira pessoa também que abriu espaço pra gente, e hoje retornamos ao Teatro Módulo. A gente fala que Vadinha é a nossa madrinha, assim, porque foi uma pessoa que acolheu o projeto desde o começo, assim, de uma forma muito orgânica, e é disso que a gente precisa, de pessoas que acolham esses novos, porque senão ninguém novo vai surgir na cena. Fora que isso tem uma direta relação, eu tive aqui conversando com o professor Dudu Ribeiro, né? Historiador, falando sobre a questão dos bairros, assim chamados bairros violentos, né?
Aí ele fala assim, bairro violento não, bairro violentado, né? Pela falta dos pilares básicos, né, de saúde, educação e segurança pública, e também pela falta, ele disse assim, era inversamente proporcional à quantidade de equipamentos de arte e de cultura, né, que nesses bairros, era inversamente proporcional aos números da violência. Quer dizer, a gente sabe que quando você está num ambiente onde você tem essa fruição, principalmente das crianças, da arte, da cultura, você está ali criando também ali recursos para que lá na frente você possa trabalhar, né, uma série de conceituações básicas de uma convivência social, né, numa determinada comunidade, e que é justamente isso que falta, né? Aí aparecem esses números, porque o bairro é violento, porque, então, quer dizer, não tem um teatro, não tem nada acontecendo de música. A cultura transforma, né? A cultura transforma. Uma frase do espetáculo que está aqui até na camisa da gente, que é: a cultura é a maior arma contra as trevas. Então isso é algo que a gente defende e que a gente realmente acredita nisso. Então só é possível transformar socialmente através da cultura, através da educação. Então os gestores têm que entender isso, têm que levar para esses lugares. E Saudade de João, a gente teve um retorno bem legal disso, que é assim, vários depoimentos de pessoas que assistiram pela primeira vez, foram pela primeira vez ao teatro, assistir ao nosso espetáculo. Então essas pessoas falando tipo da magia que é chegar num lugar e ver aquilo. E o quanto essas pessoas se transformaram a partir de uma impressão, de um espetáculo ali de 1h10, 1 hora. Então imagine a potência que teria isso se a gente conseguisse chegar nessas pessoas. Aí a gente só fica aqui reclamando, mas o pessoal só quer saber de paredão, porque o paredão chega nelas. Entendeu? A gente não tem outras linguagens chegando para saber do que as pessoas vão gostar. Porque se tem várias linguagens, elas vão ver um pouquinho de cada, e cada um vai ficar no que quiser. Quem quiser ficar no paredão vai ficar, quem quiser ficar no teatro vai, quem quiser ir na quadrilha vai, e assim por diante, entendeu? Quadrilha junina, gente, só vai ficar... Não, e é uma conta que, velho, é clichê, mas essa coisa da educação, ela salva mesmo, sabe? Não é uma hipótese, sabe? É uma coisa certa. Não, o Canadá tá aí para provar isso, né? Pois é. É só olhar os números. A Finlândia tá aí, é só olhar os números. Quando você falou Bruna Mestra e tal, eu tenho muito orgulho da minha pesquisa, porque eu investiguei meninas da Neogibá, né? Direitos Humanos e Música. Que legal. Já querendo aí meter a música, porque tá tudo sempre envolvido. É lindo o projeto, né? É muito lindo. E aí, cara, tinha depoimentos assim, do tipo... quando eu entrei no teatro a primeira vez, quando eu entrei no TCA para tocar, eu fiz, meu Deus, por que eu tô aqui? Porque na cabeça dela não se visualizava naquele local. Porque aquilo para ela é muito grande, entendeu? Então tem que trabalhar essa autoestima, porque eles tocam muito bem, eles não devem para ninguém, entendeu? Só que, e outra coisa bacana, de valorizar as suas raízes, então elas metem o black, elas trançam, porque música clássica é muito elitista, né? Então sim, já vinha de já vem desse, digamos assim, desse ranço. Descaracterização Isso. Dessa, enfim. Exatamente. E outra coisa, e aí voltando a esse assunto, da referência que cria no bairro quando você fala que você é de um projeto desse. Você é protegido, ninguém toca em você. E aí eu já estou falando da questão também macro de tráfico e tal, de violência, porque ninguém toca numa criança que tem um futuro ali, que pode trazer algo maior para o bairro, que vai virar uma referência, fulaninho de tal... É do Neogibá. Ele tá fazendo turnê na França. Isso é quantos projetos a gente vê isso de transformação? Eu sou de uma realidade do interior, do Recôncavo, eu e o Bruna somos, né? E durante muito tempo as filarmônicas eram formas de ascensão social na cidade. Então, quantos colegas meus começaram ali na filarmônica, batendo partitura, depois pegavam um instrumento, começavam a tocar, e aí vieram tocar com o maestro Fred Dantas aqui em Salvador, depois entraram em bandas. Então tem outros que tem sanfelistas hoje que tocam na harmonia, que tocam em diversas outras bandas com Ivete e tal, que surgiram nas filarmônicas ali. Então, além de ser uma transformação enquanto cidadão ali, enquanto ser humano, de transformação econômica mesmo, essas pessoas têm uma perspectiva que se tivessem ficado sem esse cenário, ninguém sabe o que eles estariam fazendo hoje, entendeu? Então, como a arte, a educação transforma, e é importante a gente pensar o tempo todo nisso, de como... Mesmo que esse cara não vá virar um profissional lá na frente, mas aquilo vai transformar ele e continuar, e pelo menos lá no futuro, quando ele tiver um filho, ele já vai encarar a cultura e a arte de uma forma diferente. Ele vai ser, pra mim foi importante fazer a filarmônica lá um tempo atrás, meu filho tem que fazer um negócio aqui desde cedo. Vai pro teatro, vai pra dança, vai pra aqui. É aquilo que a gente tá falando da dessensibilização. Eu tenho falado disso aqui, né, que é um fenômeno que aconteceu muito no Afeganistão, porque o Afeganistão passou
os últimos 40 anos em guerra. Então teve gente que nasceu e ficou adulto no meio da guerra. Então, tipo assim, aí depois tentaram... Não, agora tá em paz. Mas agora essa pessoa não tá mais em paz, né? Porque ela não absorveu nada disso. Quer dizer, é um processo parecido com o que tem acontecido nas grandes periferias das grandes cidades do Brasil. Que é justamente as pessoas que estão tão à margem de um processo, como você falou, não se enxergam no teatro, não se enxergam parte desse, né, de uma convivência social. Então, o que resta é a violência, né? É a expressão pela violência, né? Pela falta de diálogo, por tudo, pela falta de referência. Então, enfim, eu acho que tudo isso está muito abordado, né, no Saudade João. Eu queria dizer para você que você, embora você esteja pensando em mudar de pauta, mas pense 2 vezes aí, porque esse espetáculo é um espetáculo talvez para ficar mais tempo aí também, né? Tipo um Cats aí, tipo... Será? O pessoal fala isso. O pessoal fala isso. Quando eu brinco, vai ser a última temporada. Não, você não é maluco. Foi o maestro Luciano Calazans. Sim. Eu mandei pra ele, maravilhoso. Nossa, adoro ele. Eu mandei pra ele, pô, maestro, vai ser a última temporada. Ele, você não é nem maluco. Você não é nem maluco. Isso aí então não tá errado. Muito mais e tal. Aí eu disse, não, maestro, é porque é cansativo. Falei esse discurso, né? Eu queria muito continuar, eu queria muito rodar Saudade João no interior da Bahia, porque sim. Eu sou uma pessoa do interior, então eu sei o quanto o pessoal do interior se identifica com o São João, com essas festividades, com essa cultura nordestina. Então essas manifestações culturais iriam se conectar muito com essas pessoas do interior. Só que aí falta justamente isso, de como a gente faz acontecer, como é que leva. A gente ia realizar esse sonho de apresentar no interior no São João do ano passado. A gente estava ali 1 ano em cartaz. E aí a gente teve um convite da Prefeitura de São Félix, que ia apresentar para a Secretaria de Educação, de Cultura, para as crianças da rede pública de ensino. Tava tudo certo e tal, vamos lá, aquele esquema de prefeitura, né? Não assina contrato ainda, vamos ver no que é que vai. 15 dias antes... expliquei, eu disse, o tempo todo falando, a gente tem que apresentar num teatro e tal, porque a gente não tem estrutura de microfone e tal. Se for num lugar aberto, precisa ter essa estrutura. Aí eles resolveram fazer para 1.000 crianças, 500 crianças numa quadra. Daí eu disse, vai ser impossível ouvir os artistas, aí vai precisar de microfone. Aí quando foram ver o orçamento de microfone, as coisas, vamos ter que cancelar, faltando 15 dias. É uma pena. Aí mesmo assim a gente ia arriscar, ia fazer lá para o público, arriscando bilheteria. Aí eu entrei em contato com o Cine Teatro Cachoeirano, reservei uma pauta lá. A gente ia pagar a pauta, a prefeitura não fez isenção nenhuma de pauta, porque era o mínimo, né, de ter uma isenção ali para fomentar a cultura na cidade, né? Poucas, imagina, a gente está falando de uma obra indicada ao Prêmio Braskem, feita por 2 pessoas do Recôncavo, que iria levar para lá sem eles terem que gastar 1 centavo. Seria ótima a prefeitura se eles pensassem isso, né? Não satisfeito, a prefeitura pediu para cancelar todas as pautas no teatro, assim, sem motivo, sendo que a gente ia pagar e nada, e cancelaram. E só recebi a mensagem, a pauta foi cancelada e tal. Caramba. 15 dias antes. Aí na época eu fiquei bem chateado com isso. A pessoa, Juan, não fale nada não, porque isso pode queimar a gente em portas. Eu disse, vai queimar o quê? O que é que conseguiram pra gente? O que a gente é? A gente nunca conseguiu no interior justamente isso. Vai queimar em quê? Então é importante falar. Aí eu fiz um texto grande, assim, dizendo, mas em resumo esse texto é dizendo que o poder público não se contenta só em não fomentar a cultura. Ele age para atrapalhar a cultura. Isso é bizarro. Porque eu não estou falando só de uma questão de incentivar um dinheiro, de fazer uma contratação e levar. Eles cancelaram uma pauta que a gente ia pagar. Ou seja, eles nem pensam isso. Falta ter pessoas capacitadas ali que pensem, o espetáculo viria para cá. E seria uma forma de mobilizar a cidade em torno de um projeto cultural que a gente não está gastando 1 centavo. A gente cola neles aqui, vincula a nossa imagem e não está gastando nada. Até de esperteza eles não tiveram para isso, entendeu? E cancelaram faltando 15 dias uma pauta. Mas não tem aquela anedota lá do escorpião lá nas costas do sapo? Ele falou assim, não, rapaz, você me picou aqui atravessando o rio, você me picou aqui, a gente vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer também. Eu falei, mas é a minha natureza. É a natureza. Desculpa, mas é a natureza. Rapaz, você não tem noção quantas vezes a gente apresentou e aí ia algum político, alguém que conhecia algum político e saia super empolgado. Não, isso eu vou levar pra, sei lá, Haiti. Vou levar. Pegava. Aí o Juan já falava. Expectativa. Isso o Serginho vai gostar. Que eu conversei com um amigo querido, Maurício Ramos, um comediante que foi pra São Paulo. E ele tá lá agora. E ele falou, Juan, Salvador é uma cidade que brinca com os sonhos do artista independente. Pronto. Porque São Paulo não, alguém chega com você que faz um contrato, faz uma conversa, aquele negócio vai pra frente, caminha e a gente assina o contrato. E Salvador, eu já cansei de participar de reuniões que falavam 1001 coisas e as pessoas simplesmente somem.
E isso é uma realidade. Em pouco tempo com Saudade João, eu já verifiquei isso muito. Brincam muito com os sonhos da gente. Então falam de projeto, que vamos conseguir isso, vamos levar, como o Bruno falou, né? Vamos levar você para tal cidade, a gente vai fazer uma apresentação na praça, vai ser algo grandioso e tal. Quanto é o orçamento? Pô, isso aí tá pouco, a gente vai pagar isso sim e tal. E aí você cria uma expectativa que é tão difícil essa vida da gente de encontrar tantos obstáculos. Quando vem alguém falando isso, pô, por mais que eu seja realista, eu sempre falo, Bruno, não se empolga não. Mas eu tenho um lado sonhadorzinho ali que foi, pô, seria lindo se isso fosse pra frente, né? Todo mundo poderia tirar uma grana aqui com o projeto. Viajar, esses né? artistas, pô, viajar, levar essa obra para o interior, esses artistas que estão aqui comigo há 2 anos, dedicando o que eles têm de mais precioso, que é o tempo. Seria justo eles terem um retorno financeiro legal. E aí, simplesmente, acabou ali o contato. Não vai mais para lugar nenhum. Morreu o assunto e o projeto não segue. Então, eles brincam com o sonho da gente o tempo todo, né? Tipo... Mas acho que é importante você anunciar e denunciar, porque a gente está numa bancada que está tentando conscientizar, né? Principalmente os nossos gestores públicos e privados também, né? De que a nossa maior riqueza é a nossa cultura, né? Principalmente falando dessa cidade aqui, né? E da Bahia como um todo. É o que faz a gente diferente, né? E aí nós estamos falando de grana mesmo, né? Nós estamos falando de uma perspectiva de ser uma cidade que tenha uma representatividade no mundo e que possa atrair não só atenção, mas investimento também, né? Recursos para a gente continuar sendo esse lugar que a gente é. Então eu acho que é válido, de qualquer forma, a gente estar sempre suscitando, né, essas ideias nessas pessoas aí, porque nós acreditamos que isso... Além das propostas indecentes que surgem também, né? Tipo, a gente tem uma situação aqui com um grande shopping de Salvador, não vou falar não, mas fica ali na paralela, que entrou em contato com a gente para levar pro São João lá do shopping e tal, e aí eu vi a conversa caminhando, vai apresentar aqui na praça e tal, e eu disse, rapaz, eles não estão falando de nada de valor, será que esqueceram e tal? Aí eu disse, deixa eu ver uma forma de não ser muito grosso. Eu disse, vocês vão precisar de emissão de nota fiscal e tal? Uma pergunta assim leve, só pra ver, assim, eles... Aí ela, acho que você entendeu errado, que a gente não tem nenhum cachê disponível não, seria mais pra vocês terem a visibilidade aqui de tá apresentando no nosso São João e tal, tanto que tem uma cena de Saudade de João que fala isso, né, Braulio ele quer ser um cordelista, um poeta do sertão, e a mãe dele desmaia toda vez que ele fala que vai ser artista. E aí chega um momento que ele fala, pois minha mãe, eu vou ser artista, pois então eu vou levar a luz onde houver escuridão. Aí a mãe fala, graças a Deus, pelo menos na Coelba vai ter carteira assinada. E aí Braulio chega e fala, eu vou ser cordelista. Aí ela, isso dá dinheiro, Braulio? Aí ele fala, atualmente estão pagando com visibilidade. Ele rima, né? Na atualidade estão pagando com visibilidade. Muito louco isso. Vamos lá, Cabas, eu queria, antes da gente valorizar aqui a nossa interação, mandar um salve especial aqui pra rapaziada da Via Sul. Vamos lá, Cabas? Tá atento aí? Tô esperando você chegar com a tela aí. A gente tem que fazer bonito. Não pode ir, não tá assinando, não, pô. Vai continuar. Então beleza. Vamos lá. Pronto. Não, mandar um salve aqui pra rapaziada da Via Sul. Você sabe que a Via Sul é campeã de vendas Norte e Nordeste do Jeep, né? Da Jeep. Então, a gente mandar um salve pra eles aí, porque vocês sabem que ser campeão de vendas Norte e Nordeste com essa marca de qualidade não é exatamente uma novidade, porque a qualidade da Jeep a gente já sabe. Mas o que é o diferencial ainda maior da Via Sul é justamente esse acolhimento que a gente tem lá quando a gente chega nas 2 lojas, na Avenida CM e também no Rio Vermelho. Passe lá que com certeza você vai sair com seu Jeep novo. E a gente agradece a esse apoio da rapaziada da Via Sul. Aqui, tá vendo? Existe uma luz no fim do túnel, né? A gente tem aqui os grandes apoiadores da Via Sul, estão entendendo esse processo, entendendo que muitas vezes nossas discussões são muito densas aqui, né? A gente fala sobre questões assim muito mais profundas, mas é muito legal quando a gente tem apoiadores como a Via Sul que realmente entendem que isso é importante para a cultura da cidade e para a cidade como um todo, para a economia da cidade, né? Então, passe lá numa das 2 lojas da Via Sul que com certeza você vai sair de Jeep novo. Isso aqui a gente do BahiaCast a gente garante. Porque o diferencial da Via Sul é justamente esse dengo que só a Bahia sabe produzir. E por isso mesmo que eles são campeões de venda de Jeep do Norte e Nordeste. Então fica aqui o nosso salve. O nosso diretor técnico saiu aqui, apareceu um cachorro aqui nas imediações do estúdio, está latindo, ele chega aqui. Rapaz, massa você fazer independente. É um jeito de fazer. É igual fazer teatro independente. É verdadeiro. Vamos lá. Ele já tá nos corres aí, vamos deixar ele no corre lá. Eu queria que vocês reforçassem aí a pauta do espetáculo, viu? Pra gente
deixar gravado nas mentes das pessoas que estão vendo a gente aí agora, a qualquer tempo, para fortalecer com essa nova temporada. Isso, nós estamos agora todos os domingos de julho no Teatro Módulo, às 11 horas. E Saudades de João é uma peça que fala também de luto, de uma forma muito leve, né? Porque é para criança. Fala de cultura nordestina, fala de cordel, né? Fala de música, fala de opressão, né? Como a cultura salva, e aí sem dar spoiler, mas eu acho que tem muitos personagens bacanas. Eu acho que pelo menos com algum a gente sai assim, tendo essa identificação maior, né? Braulio, Terezinha, os nomes também. Sim. Juan pensou muito nessa questão Dominguinhos. Sempre trazendo homenagem a grandes nomes nordestinos, né? E, assim, importante falar aqui pro pessoal de casa que tá, o que é o Saudade de João, finalmente? É um espetáculo infanto-juvenil, como a gente falou. E de que se trata essa história? É a história de um menino chamado João, que ele tá muito triste porque ele perdeu o avô recentemente. Ele só fica no celular, se isolando do mundo e tal. Inconformado de ver aquela situação, os pais dele obrigam ele a ir para a festa que a avó tá organizando, que é a festa que o avô sempre fazia. Depois a gente vai descobrir que é a festa de São João. Chegando lá, ele faz uma malcriação e foge, e vai parar em outro mundo, que é o Reino de Brogodó, um reino no sertão nordestino, onde um mago tirano, um mago censor, proibiu qualquer manifestação associada à cultura nordestina. Então não pode ter música, não pode ter dança, não pode ter cordel. Pode nem falar o nome. Nesse mundo, João vai encontrar uma série de amigos que vão ajudar ele a lidar com o sentimento de saudade. E João vai ajudar esses amigos a lutar contra a tirania e a opressão. Então é essa história, então, que fala sobre família, que fala sobre luto, sem citar a palavra morte, porque é algo tão sensível para nós adultos, né, Serginho? Falar de luto, imagine para as crianças. Então é um tema muito importante de se trabalhar, e que as crianças saem fascinadas, os adultos saem fascinados, porque foi outra coisa que eu sempre quis fazer. Quando escrevi o espetáculo, eu falo sempre, em São Félix eu não tive referências de teatro, não tinha espetáculos em São Félix, em cartaz. Então minhas referências foram o quê? Filmes que eu locava, ia na locadora na sexta para devolver só na segunda, novelas, livros, então minhas referências foram essas. Então a minha escrita é uma escrita de filme, assim, mais cinematográfica do que teatral, se for reparar, assim. E, inclusive, uma referência dessa escrita são os filmes da Pixar, né? Hoje vinculada à Disney, que a Pixar tem isso, ela faz uma animação ali que entretém crianças e conecta muito com adultos, e fala de temas muito sensíveis, sem parecer que está falando sobre esse tema. Se você assiste divertidamente, está falando sobre depressão infantil, e nem parece que é aquilo, né? E tudo muito colorido. Então, quem for assistir o espetáculo, vai perceber ali que tem vários elementos que conectam com cada criança. Então tem os soldados palhaços que vão fazer um humor mais físico, que vai entreter as crianças menores perfeitamente. Eu lembro das personagens, né? E vai ter toda uma piada ali, vão ter passagens sobre piadas políticas ali, que o adulto que vai entender do jogo ali, de como é que funciona, de que o mago reclama dos palhaços que são muito atrapalhados, dos soldados, e aí o general fala, mas o senhor suspendeu os concursos públicos, né? Sabe como é e tal. Eles são parentes do chefe da guarda. São parentes do chefe, o senhor sabe como é que funciona essa coisa, indica dali, toma dali e tal. Bom demais. E também em algum momento teve essa discussão sobre, vocês estão defendendo algum partido, alguma coisa? Eu disse, o que a gente critica aqui é a tirania, é a opressão. São sistemas totalitários. E isso aí não tem bandeira partidária. Eu acho que é uma bandeira humana. Todo mundo deveria lutar contra sistemas totalitários. Tem tirano hoje no mundo tem tirano de esquerda e tem de direita também, viu, gente? A gente bate no tirano, seja ele de que lado for. A gente recebeu uns haters. Foi, né? O Juan não apaga, não. Assim, mas é maquininha, com certeza. É aquela maquininha lá. Isso, total. Eu queria, antes da gente terminar, a gente valorizar aqui as interações. Vamos, Cabas? Vamos aqui. Que a gente puder. Não apareceu não. No seu tempo. Vamos lá. Sonhos do Campo. Assisti o espetáculo com meu filho e saí emocionado. Uma pena que a Lei Rouanet não atenda a um espetáculo tão especial, que deveria ser conhecido não só em todo o Nordeste, mas em todo o Brasil. Obrigado, Sonhos do Campo. Obrigado mesmo. Massa isso, né? Tânia Rocha. Juan e Bruna se completam. O espetáculo Saudade de João é muito bom. Todos os artistas desse espetáculo são maravilhosos, uma sincronia perfeita. Essa aí não vale não, rapaz. Essa aí é minha mãe. É sua mãe? Mas vale também. Vale, né? Vamos lá, Cabas.
Cláudia Alves, mais uma vez. A Cláudia é uma das mais assíduas acompanhantes do BaiaCast. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Sou do Rio, mas todo o meu apoio para vocês. Não desistam. Parabéns. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Muito massa. Ferraz Santos de Jesus, manda um salve pra Serra Espírito Santo. Pô, claro, com certeza. Um salve pra Serra aí. Essa rapaziada capixaba maravilhosa, sempre recebe a gente super bem lá. É do reggae também, viu? Lá tem muito reggae. Dum-dum. Pergunta aberta, a resposta de qualquer dos convidados. O que vocês acham e como definiriam a cena e espaço do teatro sotero e baiano? Se jogue, Juan. Baiano é ainda mais complexo, né? Porque, inclusive, a gente teve até uma mudança no prêmio Braskem, o último, né? O de 2023. Pela primeira vez, os espetáculos do interior concorreram em todas as categorias, porque antes eles eram restritos a uma categoria, que era melhor espetáculo do interior. E não concorriam nas outras. Aí parece muito aquele. Justo aqui. Parece aquele Oscar de filme estrangeiro, né? Que só concorre ali e não concorre nas outras categorias. Então teve essa mudança que foi muito significativa. A gente tem grupos teatrais na Bahia com atuação já há bastante tempo. O grupo em Teixeira de Freitas, em Vitória da Conquista. A gente conheceu o pessoal do Viratoco lá com o Teatro de Boneco, que é de Rio de Contas, assim, que faz um trabalho belíssimo, assim, é toda uma família que produz os bonecos. Então tem grupos, assim, com atuação já há muito tempo, que conseguem se articular. O que eu penso, e esses daí são mais guerreiros ainda, porque se pra gente que tá aqui em Salvador, perto dos polos, perto de tudo que tá acontecendo, já é difícil, imagine nessas cidades, né, o quanto eles estão dando esse corre. A cena soteropolitana é uma cena muito forte, como você falou, no sentido de artistas muito potentes, muito criativos, que estão fazendo aí batalhadores constantes. A gente tem nomes aí fantásticos, como Ricardo Castro, que está fazendo há quantos anos, né? Já levou quantas pessoas para assistir em 99 e os outros espetáculos dele. Lelo com a Bofetada, o que eles já atingiram aí a nível de Brasil, né? O que a Bofetada conseguiu, a gente estava comentando isso ontem também, né? Chegou no Jô, chegou no sofá da Hebe e tal, com espetáculo. E a gente está citando aqui, eu citei esses dois bem específicos, eles retratam o que foi o teatro e o que é a cena hoje. Esses dois artistas faziam temporadas em teatros de quinta a domingo. 4 apresentações na semana, lotando todos os dias e vivendo de bilheteria. E era um ingresso que, se duvidar, é o mesmo preço do que é hoje. A inflação não mudou nada em relação a isso. E hoje esses artistas, mesmo com nomes, mesmo conhecidos, fazem apenas uma apresentação na semana. Continuam lotando, mas diminuiu de 4 para uma apresentação. Então, isso é um retrato da cena teatral baiana. Aí eu não vou chegar na resposta nisso, até porque eu sou novo, não vivenciei isso, e é algo dos estudiosos aí, mas entender o que afetou esse movimento. As pessoas, os acessos hoje são mais fáceis, né, de transporte do que eram nos anos 90, mas mesmo assim só o valor do ingresso ou só o transporte não consegue tornar o teatro acessível para grande parte da população soteropolitana. Então o que é preciso ser feito? Os teatros diminuíram a quantidade de teatro do que a gente tinha antes e a população aumentou. Por que os teatros estão fechando? É um reflexo disso? Os streams hoje, as pessoas assistem muito em casa. É isso? É a pandemia? Não, antes da pandemia já teve esse movimento de queda. É preciso, e aí voltando para o lance dos gestores públicos, né? É preciso que se estude isso, entenda quais são esses motivos, e não é o único, isso aí são vários, e a partir disso a gente comece a pensar políticas públicas para retornar isso. Porque é impossível pensar uma manutenção, viver de bilheteria, ou então a gente vai viver de edital eternamente, que vai ser a solução. E que também são importantes os editais, mas assim, é preciso que a gente pense um cenário, não precisa que a gente consiga chegar nas pessoas. Né? Então, por que essas obras de fora infanto-juvenis conseguem chegar até o público grande, conseguem lotar teatros? Quantas temporadas vão aí? Tipo, Patrulha Canina fez no parque de exposições, acho que foi no centro de convenções, tipo, para 1.000 pessoas lá, 2.000 pessoas assistindo eles. Mas, por exemplo, agora como eles conseguem chegar nisso e a gente não consegue? Porque Léo Santana leva a filha dele para assistir Patrulha Canina. Por que Léo Santana não leva para assistir os espetáculos independentes? E não é uma crítica a Léo, é porque nem chega até Léo. Léo nem sabe que Saudade de João está em cartaz, nem sabe que outros espetáculos estão em cartaz. Quem tem que pensar isso são os entes públicos, são os gestores. Como a gente faz que essa população que já consome teatro, já assiste o pessoal de fora, conheça os espetáculos infantis que estão sendo produzidos na Bahia? Porque eu tenho certeza que se essas pessoas forem assistir, vão gostar do que está sendo feito. Porque a gente tem que chegar nessas pessoas. A questão é como chega. Aí, filho, eu não sou pago para isso não. Quem é gestor, que ganha, que tem que pensar essas alternativas. Vamos lá, Cabas.
Eu queria adicionar que eu ouvi de uma pessoa essa semana falando sobre o Fausto, né? Que é, enfim, esse texto belíssimo, uma qualidade absurda do espetáculo, que ele tá num lugar da cidade, no Teatro Salesiano, que é visto por muita gente como marginalizado. Sim. Pelo entorno. Que aí entra na outra questão que torna ainda mais sistêmica, que é a questão da segurança pública. Total. Então, tudo isso, né? Enfim, como assim? Né? E que era outro teatro que tinha temporadas ali gigantescas nos anos 2000 ali, né? Tipo, toda 1,99 a acústica, tudo maravilhoso, uma equipe fantástica. Mas está num lugar que as pessoas já falam assim, pô, não sei se eu quero... Porra, bairro Nazaré, à noite... Agora você não acha, na Serginho, minha cabeça não é marginalizado, mas na cabeça de eu muita também gente não. que não viveu aquilo. você não acha que as pessoas querem uma desculpa? Às vezes eu acho que o que as pessoas querem é ter uma desculpa, sabe? Então, às vezes a desculpa é a localização do lugar. Sim, Aí quando é uma localização que não tem essa fama de violento, aí mas aí é difícil o acesso. Aí quando o acesso é fácil, mas aí não tem estacionamento para carro. Vai ter sempre uma desculpa. Entendi. Porque quando tem algo gigante que todo mundo quer ver, se botar no meio de uma boca, eu acho que as pessoas vão assistir lá, porque elas querem assistir, sabe? As pessoas vão para lugares mais difíceis de acesso, de segurança, quando querem fazer. Quando algo tiver vira nome, modinha, então... Você pega ali Moda. Quer dizer, o caso clássico é aquele show de João Gomes, né? Que virou um meme na internet, não pelo show, mas porque pela dificuldade que foi chegar no lugar. Chegar no show e as pessoas chegaram lá, vai dando. Chegando aqui o de Alemar, é importante. Isso aqui é importante. Olha, Bruno, isso aqui não pode... Eu pode tô terminar o programa bem assim. interessada. Obrigado, Jorge Billy. Deu as caras aqui no estúdio. Obrigado, Jorge Billy, nosso diretor geral. Que cara boa. Eu já vou, inclusive, fazer esse break aqui. Pô, Por favor. Por favor, que precisamos. Você que já acompanha aqui o BaiaCast, cadê o QR Code, Cabas? Não, mas eu sou chato. Ali, já tá no QR Code ali. De Alemar, você pode pedir no conforto da sua casa. Você sabe, aqui eu tô com os pastéis de nata, que são carro-chefe dessa doceria conventual portuguesa, que é o de Alemar. Os pastéis de nata, que são conhecidos como pastéis de Belém, lá em Portugal. Pois isso aqui é uma maravilha celestial. Está aqui, ó. Já está aqui aberta a mesa, mas vocês sabem que o cardápio do de Alemar não se restringe somente aos pastéis de nata. Nós temos também aqui as empadas. Hoje aqui a gente tem as empadas de carne cozida desfiada, carne cozida no vinho, né? Então, estão aqui também, mas você sabe aqui no seu QR Code você pode acessar o menu completo do de Alemar. Você pode pedir no conforto da sua casa, onde você estiver. Mas, se de repente você estiver de rolê pela cidade, você pode ir numa das 3 lojas do de Alemar. Uma delas fica no 3º piso do Shopping da Bahia. Uma delas também fica lá no L4 do Shopping Barra. E também na Vila 14, ao lado da Vila Caramuru, no Rio Vermelho. E então você vai poder desfrutar dessas maravilhas do de Alemar. Está aberta aqui a mesa para os nossos convidados. E tem a empada de pato, que é um negócio, viu? Conhecida como empada... como é? Bico de peitinho. Que é até um negócio. Disso, rapaz, eu disse essa do pato aí. Fique à vontade aí. É bom quando tem 2 convidados que um come e outro responde. Pronto. Vamos seguir aqui nos nossos reclames aqui dos nossos apoiadores, as pessoas que interagiram com a gente. Faraunge. Acho que é isso. Queria compartilhar com 10 mil pessoas. Muito boa palestra. Deus abençoe a cultura e a luta de vocês. Que massa. Obrigado. Mag Dot Nunes, 18. Verdade, não conhecia vocês, só agora através do BaiaCast. Tá vendo? Marcone Cunha, parabéns para o casal e todo elenco. Saudades, João. É um grande espetáculo e muito emocionante. Pronto. Beijo, Maravilha. pai. Muito bom. Tem que falar nisso, que eu falei de meu pai agora, essa coisa de família também é muito legal nos bastidores da peça. Sim. Assim, de se envolver, de mandar para as pessoas, olha aqui meu filho, a minha filha. A mãe de Juan, ela costurou os fuxicos para botar sim. porque é um toque muito, muito baiano isso, muito nordestino, fuxico, e ela faz com primor, e aí ela leva café pra gente, leva bolinho. Oh, glória. Quando a gente não consegue, um abraço pra dona Laíde também, beijo pros meus pais também, que são, assim, são fãs, né? E eu sei que eles têm um olhar muito, lógico também porque são pais, mas muito bondoso para a peça, porque eles vêm do interior para assistir, Sim. sabe? Indicam para as pessoas, para os familiares, que a gente nunca mais viu. Fulano, a Bruna tá cantando numa peça. Então, muito bom. Um abraço. Não, e é um privilégio, né? Todo artista que tem esse apoio, não. Né? Pra falar a verdade, é preciso, né? Com certeza. A gente sabe que a arte é tão... Que é meio isso que vocês brincam na peça, né? Que você fala assim, mas meu filho, isso dá dinheiro, né? Que é também uma forma de proteção das famílias. A gente não entende, a gente quando é mais jovem, a gente não entende. Poxa, mas minha mãe não me apoia, sei lá, meu pai não me apoia. Mas às vezes é uma forma de proteção que a gente só vai entender lá na frente, porque
o chamado da arte é um chamado pra guerra mesmo, né? Então, não é todo pai que fica satisfeito, né? Essa sua fala, Serginho, é assim, hoje tiveram várias falas que conectou com coisas que a gente conversa já há um tempo, e a gente teve essa conversa sobre os pais, né? Pensando na cena de Braulio e Terezinha, ontem o elenco falando, e aí muitos dos artistas já vivenciaram isso com os pais. Sim. E aí a gente já tá com, alguns estão com 40, outros com 30 e poucos anos, e aí nessa faixa a gente já começa a entender mais eles, que é isso, é um cuidado. Não é um... Óbvio que tudo tem um limite ali, né? Quando vai pra uma coisa mais de agressão e tal, não é o caso. Mas assim, quando é só essa dica de, manda um edital de concurso ali pra estudar, manda uma coisa disso. Faça um concurso. É uma preocupação, né? É uma preocupação... E sabe uma coisa também que é uma crítica, assim, social. Eu nem sei, assim, o que eu posso... Como é que a gente pode refletir sobre isso. Mas assim, nossos pais com nossa idade... 28, 29, 30, já tinham casa própria. Sim. Pô, hoje em dia a gente tá ralando, sabe? Assim, pra pagar um aluguel e tudo mais. Então, você vê que as pessoas tinham filhos mais cedo. Hoje em dia a gente já tinha mais essa história, porque também tudo é mais caro. As mensalidades são muito caras. Livro, educação é muito caro. Cinema, né? A vida tinha menos opções, né? Você tinha que seguir uma coisa ou outra. Isso, ali, né? É tão real que você está gerando um problema. Essas coisas todas que você falou estão gerando um problema. A gente tem investigado isso aqui de alguma forma, né? Também essa coisa, essa crise do housing no mundo todo, né? Para os jovens de qualquer lugar do mundo está muito difícil comprar uma casa. Para os jovens, tem gente, por exemplo, a gente está passando agora por o que eles chamam de inverno demográfico, né? Que as pessoas estão dizendo assim, não, a Coreia do Sul está com 0,55 filhos por casal, por mulher. O número considerado saudável no mundo todo é 2,1 filhos por mulher. Eles estão em 0,55 e estão descendo. E estão fechando escola de criança que não tem mais criança. E a pirâmide etária virando toda, né? Porque você vai ficando com pessoas muito velhas, né? Então, é legal a gente fazer esse contraponto, porque de qualquer forma se conecta com isso. E como fazer arte também num universo desse? Fica muito mais difícil, porque você vai também ter muito mais dificuldade de conseguir levar sua vida e conseguir... bancar tudo isso que está sendo um problema para todos, né? E por outro lado, desculpa te interromper, por outro lado, crianças jovens que têm menos foco em assistir um espetáculo de 1 hora e 20, por causa da coisa do scrolling que você falou. Com certeza. É um desafio também pra gente, você prender ali a atenção dessas crianças. É um retorno, Bruna citou o exemplo de ontem que um bebê de 4 meses assistiu a gente, e aí o pai mandou o vídeo pra mim, e assim, Bruna começa a cantar A Natureza das Coisas, de Acioli Neto, que é Se a Veste Não, Amanhã Pode Acontecer Tudo, Inclusive Nada, e a criança, aí ele filma a Bruna no palco e vira para o filho assim, e tá a criança naquele bebê conforto, com o olhinho vidrado assim, prestando atenção assim, aí eu disse... Coisa fantástica, que cena maravilhosa, assim, ver. Óbvio que ele tá entendendo ali, mas ele tá se conectando com aquela energia ali do espetáculo, né? Isso é muito potente, assim, pra gente. De mesmo nesse cenário que a gente já falou aqui, desses desafios, dessas muitas concorrências, dessas multitelas, o quanto essas crianças chegam lá e se conectam com o nosso espetáculo, você falando, pô, eu gostei do espetáculo, né? Se tiverem oportunidade, vão se conectar. É isso, então, o que a gente queria só, enquanto artistas, é que a gente conseguisse chegar nessas pessoas, porque a gente ia conectar com essas crianças, com esses adultos. O que a gente pensa dos gestores públicos é que tem essas políticas de como a gente consegue chegar neles. É o quê? Vai ter uma grande divulgação, porque a gente não tem mais os meios de veiculação como a gente tinha antes. Antes, como funcionava, Sérgio? Você vai lembrar muito. Chegava um artista desse de fora, dava entrevista no Bahia Meio-Dia, sexta-feira, falava ali do show e lotava sábado e domingo depois dessa entrevista no Bahia Meio-Dia. Hoje em dia você faz, nem tem mais as entrevistas, e aí quando você consegue um espaço desse, isso não reveste necessariamente num público. É preciso ter esse estudo de como é que chega nessa galera hoje em dia. Sim. Qual é esse meio que tem que ser usado, né? E a partir disso a gente pensar articulações de viabilizar projetos. Entendeu? A gente não está querendo aqui que ninguém pegue e dê dinheiro pra gente, não. É de pensar estratégias em conjunto, porque pensar enquanto grupo é muito mais fácil do que ficar um grupo só dando um corre, sabe? Coisas mínimas, tipo, eu cheguei a gente fez uma apresentação no Sesc Casa do Comércio, que o Sesc tem ainda isso de fomentar a cultura, então eles contratam espetáculos e ficam lá. Só que o Sesc é um teatro para 500 lugares. Eu fiquei pensando, pô, muitos artistas se contentam só em ser contratados, a gente já está recebendo dinheiro. Eu penso na cultura como um meio de transformação das pessoas. Então, tem que ter gente lá. Tá pagando a gente é importante, mas tem 500 lugares lá. Eu não vou me contentar em apresentar para 10 pessoas. Eu quero mobilizar as pessoas. E assim, aí os artistas falam, mas eu não tô ganhando para fazer mobilização cultural, não tô fazendo essas articulações. Eu não tô nem aí, eu vou lá e faço de graça a articulação mesmo. A gente colocou 350 pessoas para assistir a gente
Não, 400 pessoas para assistir a gente no Sesc Casa do Comércio. Fiquei chateado que ainda ficaram 100 e poucas cadeiras vazias. Porque eu só comecei essa articulação 15 dias antes, com o telefone aqui ligando. Eu liguei para a FUNSEB e perguntei, existe algum cadastro de instituições que a gente pode convidar para dar convites? A FUNSEB não tinha esse cadastro. A gente está falando da Fundação Cultural. A Fundação Cultural tinha que ter isso, porque eu, em uma semana, consegui ter isso, essa rede de contatos, esses números, quem é que falava, qual era o grupo. Tinha que ter isso, e essas articulações já tinham que ser casadas com o Sesc, que o Sesc sempre faz essas apresentações. Sim. Então, até disparar automaticamente. Estado, né? Vamos entender isso, a gente não está gastando centavo nenhum, porque quem está contratando é o Sesc. Então a gente só vai fazer as articulações com as instituições e aproveitar as cadeiras do Sesc. Mais uma vez, voltando lá ao caso da prefeitura que eu citei, é só você usar de estratégia, de tipo, a gente está usando aqui, eles que estão gastando dinheiro e a gente vai fomentar a cultura sem gastar um centavo. Falta até essa malícia neles, né? Mas é o que você falou, é o lance do escorpião lá, né? É a natureza. É a natureza. Será? É a natureza. Bruna Rocha, Juan Passos, agradecer de coração aqui essa aula de vocês, essa simpaticíssima companhia, que acho que motiva muito a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo daqui a 3 anos, viu? Deus abençoe aí. Se deixar, a gente fica aqui, né, Ru? E agora que já chegou o rango. Mas assim, agradecer e mais uma vez parabenizar pelo espetáculo e vou investir nesse perfil híbrido aí, que você continue o espetáculo e que traga coisas novas no futuro. Pronto. É um espetáculo que merece ser visto. Nossa população merece conhecer o trabalho de vocês, o Saudade João. Com certeza, um trabalho muito bem feito. E é isso, espero que a gente possa, como você falou, né, encher os 500 lugares, porque é mais uma questão mesmo de autopreservação, de querer o que é que eu quero de bom para minha sociedade, né? Eu quero que as pessoas tenham acesso a algo que as motive, que as emocione, que as eduque também, né? Traga informação de qualidade. Então, por isso, eu parabenizo vocês pelo espetáculo e sinta-se à vontade aí para poder ter o BahiaCast como um parceiro, né, nessa luta aí. Obrigado, agradeço. Primeiro as damas, então. E hoje é dia do homem, né? Era pra deixar de ser, mas tudo bem, tudo certo. Eu queria agradecer e queria mandar um abraço pra todo o pessoal do elenco. Somos muitos, então eu não vou nem dizer os nomes pra não esquecer ninguém. Mas um abraço pra todos que, enfim, desde a época da pandemia, a gente online, tá todo mundo, tirava um domingo pra gente ficar ali ensaiando, sem música, sem ideia. Na verdade, nem Assunto Preto teria, depois que eu entrei. Então, um abraço pra galera e agradecer o espaço, viu, Serginho? Foi massa mesmo. Muito obrigada. Maravilha. É isso, a gente tá falando de espetáculo que eu escrevi em 2019, quando falar de um mundo sem o São João, com São João proibido era uma loucura. Depois disso veio a pandemia, a gente ficou 2 anos sem São João. Eu brinco que eu prometo nunca mais escrever nada de proibição para que isso não aconteça. E, Serginho, agradecer demais o espaço. A gente você iniciou falando, né, que você foi homenageado lá, e é algo que eu me orgulho muito também no Saudades, que é a gente ter homenageado a pessoas pelos serviços prestados à nossa cultura. E ao longo desse período a gente homenageou mais de 80 pessoas das mais variadas áreas: música, teatro, produção, ONGs que trabalham prestando serviço para a sociedade, porque a cadeia cultural é formada por todas essas pessoas. Muita gente. Do mais famoso, com milhares de seguidores, que tá rico com justiça, como é o caso de Serginho, né? Como até quem tá ali fazendo o trabalho de formiguinha dele constantemente, porque a cultura é formada por essas múltiplas pessoas. E é importante sempre a gente estar dando valor a todas elas e pensando políticas, pensando alternativas para que a gente fomente e que a gente chegue nessas pessoas. Então você de casa que está assistindo aqui, que está aproveitando esse espaço, consumam o teatro, consumam a música, assistam os artistas locais, o que a gente brinca muito isso no stand-up, né? Assistam agora que o ingresso está barato, porque depois ficam famosos, volta e o ingresso vai ser muito mais caro. Então aproveita agora para assistir, vem assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir o espetáculo Saudade João. Vai lá assistir que vocês vão conferir. Obrigado mais uma vez pelo espaço e fica aí o convite para quem quiser assistir a gente, só chegar no Teatro do Módulo nos domingos pela manhã, às 11 horas, tem ainda dia 21 de julho e 28 de julho. Vem assistir a gente, se emocionar e se divertir com Saudades João. Maravilha, é isso aí, a gente agradece a toda a nossa equipe. Esse foi apenas o primeiro episódio dessa tarde. A gente vai ter daqui a pouco também Pedro Valente capitaneando uma excelente pauta para esse dia, que é o Dia do Homem, né? E vai estar aqui com a equipe de médicos fantástica, falando sobre tudo, como você sabe, com a pegada do BahiaCast, né? Algo que vai além do superficial, e a gente não abre mão disso.
Você quer fazer mais Serginho, só esqueci de falar uma coisa muito importante. Você falou do Dia do Homem, eu lembrei que esse mês de julho é o mês dos avós. E a gente tá com a promoção dos meses dos avós, que eu esqueci de falar. Fale. Que é assim, se você, netinho, netinha, se for assistir o espetáculo, você paga seu ingresso e se for acompanhado do vovô e da vovó, o vovô ou a vovó entram de graça. Então você paga o seu ingresso, seu vovô e sua vovó entram de graça. De qualquer idade o vovô, porque tem vovô e vovó de tudo que é idade. Tem umas vovó novas, tem uns vovô novos, tem umas vovó tem umas vó de 36. Então fica à vontade pra chegar, leva o netinho lá e você entra de graça, vovô e vovó, viu? Só chegar. Aproveite o seu mês, ainda mais que o espetáculo fala sobre essa temática da relação de neto e avô. Então vem conferir. E é fantástica, né? Se emocionar com a na gente. Produção dos seres humanos de qualidade, né? De um ser humano de qualidade, como esse contato com os avós é tão importante, né? É algo assim que, pra mim mesmo, se eu digo a minha filha, é um privilégio, né? A gente poder ter essa memória afetiva, né, dos avós e tal, então... Bruna tem uma relação muito forte com a avó dela, né, e eu escrevi inspirado nisso, Então é uma felicidade, assim, eu espero que vocês tenham um total êxito aí nesse novo momento e bola pra frente, vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Agradecer a nossa equipe, o nosso grande Walter Cabas, nosso diretor técnico, Jorge Billy, que apareceu aqui também, ao de Alemar, Via Sul também, a Sennheiser, né, que tem sido essa parceira também da gente aí, Sennheiser Brasil. Obrigado, Dan, pelo apoio. Nós somos o primeiro podcast do Brasil com os microfones e fones completamente Sennheiser. Somos muito felizes de ter sido escolhidos pela Sennheiser para representar esse novo momento, né, que é essa linguagem de podcast. Nós somos o primeiro podcast do Brasil completamente Sennheiser. Muito obrigado, Sennheiser Brasil, e Dan e toda a equipe. Faltou alguém, Cabas? Beleza. Suane Gomes, Grace Zago e Moari também, muito obrigado. E às 8 horas, Pedro Valente vai estar aqui também comandando essa nave. Paz e luz e até a próxima.